Olá, pessoal! Hoje vamos explorar 10 curiosidades fascinantes sobre o DNA humano. Prepare-se para se surpreender. O DNA, essa molécula minúscula presente em cada uma das nossas células, guarda os segredos da vida, da nossa história e do nosso futuro. É como um manual de instruções detalhado que dita as características que nos tornam únicos. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar no universo microscópico do DNA, desvendando alguns dos seus mistérios e entendendo como ele molda quem somos. Imaginem uma biblioteca gigantesca, com milhares de livros. Cada livro contém a receita para produzir uma proteína diferente, essencial para o funcionamento do nosso corpo. Essa biblioteca é o nosso DNA. Ele é composto por cerca de 3 bilhões de pares de bases, que são como as letras do nosso código genético. Essas letras se combinam de diferentes maneiras para formar os genes, que são como as palavras que compõem as instruções para a vida. É realmente impressionante como uma estrutura tão pequena pode conter tanta informação. É como se todo o conhecimento do mundo estivesse armazenado em um grão de areia. E o mais fascinante é que essa informação é passada de geração em geração, garantindo a continuidade da vida. Mas o DNA não é apenas uma coleção de informações. Ele é uma estrutura dinâmica que interage com o ambiente e está em constante mutação, permitindo que nos adaptemos e evoluamos ao longo do tempo. Se o DNA fosse um bolo, a parte que realmente entendemos seria apenas uma pequena fatia. Apenas 1% do nosso DNA é responsável por codificar proteínas, as ferramentas que constroem e mantêm nosso corpo funcionando. Imaginem só, 99% do nosso DNA ainda é um mistério para a ciência. É como se tivéssemos um mapa do tesouro, mas só conseguíssemos decifrar uma pequena parte dele. Mas a ciência não se intimida com desafios. A cada dia, pesquisadores do mundo todo se dedicam a desvendar os segredos ocultos nesse DNA não codificante. E as descobertas são promissoras. Já sabemos que essa parte do DNA desempenha papéis importantes na regulação dos genes, controlando quando, onde e como eles são ativados. Somos todos diferentes, cada um com suas características únicas. Mas, por baixo de todas essas diferenças, existe uma semelhança fundamental: o nosso DNA. Acredite se quiser, o DNA de todos os seres humanos é 99,9% idêntico. Isso significa que, geneticamente falando, somos muito mais parecidos do que pensamos. Essa pequena porcentagem de diferença, no entanto, é responsável por toda a diversidade humana, desde a cor dos nossos olhos e cabelos até a nossa predisposição a certas doenças. Essa descoberta nos coloca em perspectiva, não é mesmo? Ela nos mostra que, apesar de todas as diferenças culturais, sociais e étnicas, somos todos parte de uma única família humana. No interior das nossas células, existe uma pequena estrutura chamada mitocôndria, responsável por gerar energia para o funcionamento celular. E adivinhem só, ela possui o seu próprio DNA, o DNA mitocondrial. Diferente do DNA presente no núcleo das células, que herdamos de ambos os pais, o DNA mitocondrial é passado exclusivamente de mãe para filho. É como se fosse um presente especial que carregamos da nossa linhagem materna. Essa característica peculiar do DNA mitocondrial o torna uma ferramenta poderosa para traçar a história da migração humana e desvendar os laços familiares ancestrais. Através da análise do DNA mitocondrial, cientistas podem rastrear a árvore genealógica materna de um indivíduo até os primórdios da humanidade, revelando informações fascinantes sobre as nossas origens. Nosso corpo é uma máquina complexa e fascinante, composta por trilhões de células que trabalham em perfeita harmonia. Para termos uma ideia da magnitude disso,
Estima-se que existam cerca de 37 trilhões de células no corpo humano. E aqui vem a parte mais impressionante. Cada uma dessas células contém uma cópia completa do nosso DNA, como se fosse uma biblioteca em miniatura. É como se cada célula carregasse consigo o manual de instruções completo para construir um ser humano. Se pudéssemos esticar todo o DNA presente em nosso corpo, ele se estenderia por milhões de quilômetros, o suficiente para ir da Terra à Lua várias vezes. É DNA que não acaba mais. Essa quantidade colossal de DNA é essencial para garantir que cada célula do nosso corpo funcione corretamente e que as informações genéticas sejam transmitidas de forma precisa durante a divisão celular. Imaginem poder voltar no tempo e desvendar os mistérios do passado. Com o DNA isso é possível. Cientistas desenvolveram técnicas para extrair DNA de ossos antigos, dentes e até mesmo cabelos, permitindo que estudem nossos ancestrais e a evolução humana. É como se essas amostras antigas fossem cápsulas do tempo, preservando fragmentos do código genético de indivíduos que viveram há milhares de anos. Ao analisar esse DNA ancestral, os cientistas podem traçar a migração humana, identificar relações de parentesco entre diferentes populações e até mesmo reconstruir a aparência física de nossos antepassados. Graças a essa técnica revolucionária, podemos reescrever a história da humanidade com base em evidências genéticas, desvendando os segredos do nosso passado e compreendendo melhor quem somos hoje. Em 1990, um grupo de cientistas brilhantes embarcou em uma jornada ambiciosa, mapear todo o DNA humano. Esse projeto audacioso, conhecido como Projeto Genoma Humano, tinha como objetivo decifrar o código da vida, identificando todos os genes presentes no nosso DNA. Após 13 anos de muito trabalho e dedicação, o Projeto Genoma Humano foi concluído em 2003, abrindo portas para uma nova era na medicina e na biotecnologia. Com o mapa completo do nosso DNA em mãos, os cientistas podem agora identificar genes relacionados a doenças, desenvolver testes genéticos mais precisos e até mesmo criar terapias genéticas inovadoras. O Projeto Genoma Humano foi um marco na história da ciência, um feito extraordinário que revolucionou a nossa compreensão da vida e abriu um leque infinito de possibilidades para o futuro da saúde humana. Em cenas de crime, cada detalhe importa. Uma pequena pista pode ser a chave para solucionar um caso e levar os culpados à justiça. E quando se trata de identificar criminosos, o DNA se torna uma ferramenta poderosa. Cada indivíduo possui um DNA único, como se fosse uma impressão digital genética. Essa característica peculiar do DNA o torna uma ferramenta valiosa em investigações criminais, permitindo a identificação precisa de indivíduos a partir de amostras de sangue, cabelo, saliva ou outros fluidos corporais encontrados na cena do crime. A análise de DNA revolucionou a ciência forense, tornando as investigações criminais mais precisas e confiáveis. Graças a essa técnica, crimes que antes pareciam impossíveis de serem solucionados, agora podem ser resolvidos com base em evidências genéticas, garantindo que a justiça seja feita. Doenças genéticas, causadas por erros no nosso DNA, afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Mas e se pudéssemos corrigir esses erros e reescrever o destino genético? É exatamente essa a promessa da engenharia genética. Com técnicas avançadas, os cientistas podem agora modificar o DNA, substituindo genes defeituosos por versões saudáveis, inativando genes que causam doenças e até mesmo introduzindo novos genes com funções terapêuticas. Essa nova fronteira da medicina, conhecida como terapia genética, oferece novas esperanças para o tratamento de doenças genéticas incuráveis, como fibrose cística, hemofilia e alguns tipos de câncer.
Embora a terapia genética ainda esteja em seus estágios iniciais, os avanços nessa área são promissores e abrem um novo capítulo na luta contra doenças que antes eram consideradas incuráveis. O DNA é a base da vida, mas não se engane. Ele é uma molécula frágil suscetível a danos causados por fatores ambientais, como radiação, produtos químicos e até mesmo pela alimentação inadequada. A exposição a esses agentes agressores pode danificar o DNA, levando a mutações que podem prejudicar o funcionamento das células e aumentar o risco de doenças, incluindo o câncer. No entanto, o DNA também é incrivelmente resistente. Nosso organismo possui mecanismos sofisticados de reparo do DNA que atuam como verdadeiros mecânicos celulares, corrigindo os danos e mantendo a integridade do nosso código genético. Proteger o DNA de danos é fundamental para a saúde e a prevenção de doenças. Adotar hábitos de vida saudáveis, como uma dieta equilibrada, evitar o tabagismo e a exposição excessiva ao sol, são medidas importantes para preservar a integridade do nosso DNA e garantir um futuro mais saudável. Essas foram 10 curiosidades incríveis sobre o DNA humano. Espero que tenham gostado e aprendido algo novo. Até a próxima! Vimos como essa molécula minúscula, presente em cada uma das nossas células, guarda os segredos da vida, da nossa história e do nosso futuro. Entendemos como o DNA molda quem somos, desde a cor dos nossos olhos até a nossa predisposição a certas doenças. Que essa jornada pelo universo microscópico do DNA tenha despertado em você a curiosidade para continuar explorando os mistérios da ciência e a maravilhar-se com a beleza e a complexidade da vida.